Bem-vindo ao programa Jesus como seu coach. O que esse programa traz? Você sabia que a palavra coach ela tem origem na sua língua inglesa, na língua inglesa, e ela significa treinador? Jesus como seu coach, lógico que Jesus é muito mais do que nosso coach. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, né? Ele é o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Jesus é tudo isso, mas esse programa como Jesus, sendo seu coach, ele vai trazer os ensinamentos de Jesus. Quando nós fazemos um trabalho como coach, a pessoa que procura esse tipo de trabalho, ela diz assim, eu quero chegar até lá, e você desenvolve técnicas com ela para que ela chegue até o determinado lugar, ou a meta, o objetivo que ela deseja alcançar. Porém, como Jesus sendo nosso coach, a gente tem um objetivo, chegar até os céus, e nós sabemos que Ele é o caminho. Então, através dos ensinamentos de Jesus, nós podemos chegar até lá. Então, hoje, como Jesus sendo o seu coach, você vai aprender sobre o auto perdão. Na palavra, Jesus fala assim, em Mateus 22:37, ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Com essa síntese, Jesus ele não está invalidando os demais mandamentos, ele está evidenciando que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. Então, isso requer uma maturidade espiritual que ainda nós estamos construindo. Nós não podemos dizer que estamos prontos. Mas para que eu possa aprender sobre o auto perdão hoje, para que eu possa entender a dimensão de tudo isso na minha vida, em primeiro lugar eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que nós possamos estar orando e pedindo para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e te ensine o que precisa ser ensinado. Porque aqui eu sou apenas um instrumento. É você que vai se permitir, através do Espírito Santo, a cura sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós colocamos a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse programa na Tua presença, pedindo que o Teu doce Espírito Santo vá no fundo da alma dessa pessoa e que traga à tona todas as questões que ainda precisam ser tratadas e curadas a respeito do perdão. Senhor, nós colocamos essa vida diante de Ti porque sabemos que só o Senhor sonda e conhece o profundo do nosso coração. Por isso, Jesus, eu te peço que nesse momento a Tua luz ilumine esses lugares e que o Senhor traga para a memória aquilo que precisa ser visto e que precisa ser tratado. É no Teu nome, doce nome de Jesus, é que nós pedimos. Amém. Há alguns programas atrás, eu tratei sobre perdão, tratei sobre ressentimento e mágoa, que foi o da semana passada. E se você ainda não assistiu esses dois outros programas, eu iria falar para você assistir. Por quê? Porque assim você vai ter um entendimento maior do que é o perdão e a força que o perdão tem nas nossas vidas. Então, quando nós lemos no início, antes de nós orarmos a palavra, que fala que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, que Jesus está nos ensinando isso, eu quero perguntar para você, quando se trata em perdoar a você mesmo, como você se trata nesse processo? Você se julga? Você se condena? Você se critica? Você aceita? Ou você se pune? Você sabia que o tipo de imagem que nós temos a nosso respeito, ou seja, a nossa autoimagem, ela faz com que às vezes nós não nos perdoemos? Você sabia disso? Principalmente quando nós temos uma alta estima baixa. Geralmente nós temos dificuldade de nos perdoar pelos nossos erros, por aquilo que nós fizemos e que nós julgamos que está errado, ou que a palavra diz que está errado. Quando nós não perdoamos os outros,
Quais os sentimentos, segundo o que nós estudamos já nos outros programas? Nós vamos ter tristezas, mágoas, ressentimentos, nós vamos ter ódio, rancor. E quando nós não nos perdoamos, os sentimentos são iguais, só que nós vamos estar focados com uma raiva não externa, mas uma raiva interna, uma raiva de mim, raiva porque eu fiz isso. Eu tenho notado muita dificuldade, às vezes eu tenho notado muita dificuldade mesmo das pessoas em se perdoarem. Elas têm até uma facilidade de entender o perdão para o outro, mas quando chega o momento dessa pessoa se perdoar a si mesma, ela começa a ter dificuldades e alguns sentimentos começam a aflorar. E os sentimentos que temos em relação a isso é um sentimento de culpa, né? Um sentimento que não é agradável. E esses são os inimigos constantes dessas pessoas. Por quê? Porque junto com esse sentimento de culpa vem aquele sentimento de humilhação, de vergonha, de medo, né? E a maior consequência desses sentimentos é que a pessoa acaba se autopunindo por aquilo. Quem nunca falou, eu não deveria ter agido assim, não é mesmo? Ou como eu pude fazer isso? Como que eu pude fazer dessa forma? E começa a nossa saga, começa a nossa luta. E às vezes só nós vamos perceber depois de um longo tempo que nós estamos nos culpando, que nós estamos nos sentindo mal por causa daquela situação que nós fizemos. Qual é o motivo que leva uma pessoa a não perdoar a si mesma? Você já perguntou-se isso? É porque ela não se ama, não é mesmo? É porque ela não ama ela. E a palavra de Deus diz assim, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não parece contraditório? Eu amo o próximo, mas eu não me amo? Parece que não faz sentido, não é mesmo? Então, a pessoa, quando ela não se perdoa, é porque ela não se ama. E como é que ela vai perdoar e dizer que ama o próximo, quando ela não ama a si mesma? Então, perdoar a si mesmo talvez seja um dos maiores desafios do ser humano, porque ele está relacionado com a capacidade de se amar e de se aceitar do jeito que ela é. Essa é a grande dificuldade. Alguns, eles acabam ao ponto de se culparem por terem nascido. Praticar o auto-perdão é quando nós perdoamos a nós mesmos. Talvez você esteja perguntando, isso existe? Existe. Antes de perdoar o outro, apesar do que tudo que o outro tenha feito, nos magoado, nos ofendido, nós podemos nos perdoar também. Porque quando acontece essa mágoa, tudo que o outro fez para mim, eu gero em mim muitos sentimentos que não são bons, que não são agradáveis. E em relação ao outro, então eu também preciso me perdoar por me permitir sentir, ter esses sentimentos. Para que você entenda melhor, eu vou usar uma metáfora em relação a isso. Por exemplo, você está passando por uma rua e de repente do nada vem uma pessoa e joga um monte de lixo em cima de você. E isso não importa o porquê ela fez isso. Perceba só que ela veio e jogou todo o lixo em cima de você. Você fica com muita raiva, não é mesmo? Mas essa pessoa, ela simplesmente joga o lixo e ela vai embora. E você fica às vezes sem entender nada porque ela fez isso, ou até você entende por quê. Mas, a partir desse momento, você escolhe dois caminhos. Você tem dois caminhos, aliás, para seguir. Você pode ficar alimentando esse lixo em cima de você, em cima que o outro jogou em cima de você, ou você pode passar anos com esse lixo em cima de você, alimentando e se questionando. Ai, por quê? Por que ela fez isso comigo? Por que essa pessoa fez isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Ou você pensa, jogou e já passou. Eu vou me lavar e vou me perdoar por ter sentido tanta raiva naquele momento, tanta amargura, tanto ódio dessa pessoa que jogou esse lixo em mim. Então eu vou partir para outra, eu vou ficar de bem,
porque eu me amo e essas coisas fazem bem, e você já perdoa a pessoa e tudo bem, mas você lança fora, você diz, eu vou me perdoar por eu ter sentido determinadas coisas dentro, deixado que isso aflorasse dentro do meu coração, né? Muitas vezes nós nos magoamos nos relacionamentos, às vezes por nós não receber do outro o afeto, o reconhecimento, a valorização que nós esperamos. Também nós temos dois caminhos a seguir. Nós podemos alimentar esses sentimentos de falta ou nos questionar por que o outro não é de outro jeito, por que ele não é assim, por que ele fez ou não fez isso que ele deveria ser desse jeito, percebe? Nós começamos a achar que as pessoas têm que ser conforme eu acho que ela tem que ser, né? Na forma certinha que é a minha forma. Então, muitas vezes você até fala isso para o outro, né? Ou às vezes, só que uma coisa assim que eu gostaria de dizer para você, que o outro não vai mudar, porque a consciência dele, ele só vai mudar ao momento em que ele se perceber e que ele precisa dessa mudança. Mas você pode mudar, né? A partir de hoje, não ficar alimentando esse medo, essas deficiências nos relacionamentos. Você precisa se perdoar, porque é você que está carregando tudo isso. O primeiro caminho que nós temos para o perdão é nós quebrarmos algumas crenças que nos limitam a nos perdoar e a perdoar os outros também. Como assim? Porque nós acreditamos que estão por trás do perdão algumas coisas que de repente você nem se tocou. Por exemplo, o perdão acontece de uma só vez. Nós vimos no programa passado que não é assim. Nós temos um processo, nós temos fases de perdão, né? Mas às vezes você acha assim, ou você perdoa ou não perdoa, né? E quando você perdoa, você acredita que está tudo resolvido. E realmente, quando você consegue isso genuinamente, realmente já está tudo resolvido. Mas eu costumo dizer que às vezes as coisas não são bem assim. Eu digo para as minhas alunas e para as minhas discípulas também, eu falo assim que o perdão é igual tomar banho. Você tem que praticar ele todos os dias. Por quê? Perdoar não acontece num passe de mágica, né? O perdão é uma escolha. Você vai fazer todas as vezes que você for tomado por aquelas lembranças ruins. É quando você sentir aquele nó da garganta, aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa só de lembrar de ter sido, né, de ter acontecido aquilo com você, né? E você fica lá se remoendo. Você precisa se perdoar por não perdoar o outro e por deixar gerar esses sentimentos dentro de você. Então, toda vez que você escolhe perdoar alguém ou você escolhe se perdoar, as lembranças, elas automaticamente elas vão vir na sua mente, vão trazer a sua memória. Talvez algumas situações faz com que você lembre do que aconteceu com você, ou do que a pessoa fez com você, ou do que você fez em relação a algumas pessoas. Mas é nesse momento em que você deve trabalhar e dizer, não, eu já perdoei, isso não faz mais parte da minha vida, né? Não faz parte mais de mim, já eu lanço fora aquele sentimento. E achar que quando, outra forma que às vezes nós acreditamos que está por trás do perdão, é achar que quando você perdoar, imediatamente todo sentimento ruim vai se transformar em bom. E não é assim, ele é lento, ele é um processo. Por isso que eu tomei a atitude de gravar mais 2 programas sobre perdão, para que você entenda mesmo que é um processo mesmo que está acontecendo para você. Para falar a verdade, em todo esse tempo aí, trabalhando em relação a perdão, trabalhando na escola de líderes e praticando o perdão na minha vida, não tem como, não é de uma hora para outra que um sentimento ruim se transforma amor em compaixão. Não é então um sentimento para outro que a raiva e o ressentimento se transforma em amor e compaixão. Ele é um processo, ele pode demorar um tempo. Nós precisamos passar pelas fases do perdão também, para que chegue um momento em que eu digo, não dói mais, né? E aí a maioria das pessoas não consegue perdoar
porque ainda diz assim, eu ainda sinto emoções negativas em relação à pessoa. Mas o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma escolha. Mas a escolha é que você não tem como você apagar o seu passado. Ele vai estar sempre, ele faz parte da história, da sua história. Então, quando você realmente perdoar, não vai acontecer isso. Você vai transformar os pensamentos negativos que você tinha em relação àquela pessoa em pensamentos bons. O que vai acontecer é você escolher se livrar de ficar preso, lutando com aquela história, né? Perdoar é abrir mão, é se livrar desses sentimentos. Mas lembre, é como tomar banho, é constante, é todo dia. Então eu preciso olhar para o perdão assim. Toda vez que eu lembro que eu fiz algo errado e que eu tenho esse sentimento dentro de mim, eu já vou explicar para você como você vai ter que fazer. Em relação ao outro, você faz assim. Em relação a você, você aplica em você mesmo. Outra forma que nós acreditamos, às vezes, nós acreditamos que quando você se perdoa, você vai esquecer o que aconteceu. Não tem como isso acontecer. Tudo o que aconteceu com você, às vezes é muito forte, é muito doído, é muito dolorido, mas isso muitas vezes, por isso que às vezes nós não queremos perdoar. Ou às vezes as coisas que você fez, porque você estava de cabeça quente em relação a outra pessoa, também foi muito difícil. E aí você não consegue se perdoar. Então você olha e você acha que não, se eu me perdoar vai desaparecer tudo isso. Né? O que acontece com você já aconteceu. Não tem como passar uma borracha. Como seria bom se nós tivéssemos uma borracha que apagasse o passado, os nossos erros, os nossos pecados. Mas nós temos Jesus. Ele sim apaga todos os nossos pecados e ele não se lembra mais. Deus fala isso na sua palavra. Porém, a nossa história, ela continua. Tudo que acontece conosco vai fazer parte da nossa história. Então, às vezes, nós nos sentimos humilhados, rejeitados, machucados, física e às vezes emocionalmente também. Então, quando você se perdoa, aquilo que você fez ou aquilo que fizeram com você, ou o que você fez com outra pessoa, não vai deixar de existir. Você fez, a pessoa fez isso e pronto. Não tem como mudar isso. Mas quando você se perdoa de tudo isso que você passou, tudo isso que você vivenciou, vai para uma outra gavetinha lá no teu cérebro e fica mais escondidinha. E então você sabe o que aconteceu, mas você escolheu não ficar mais presa àquele sentimento da falta de perdão, aquilo que entristeceu você, aquilo que você viveu. Você não vai esquecer, mas também não vai ficar mais lembrando, porque está numa outra gavetinha lá no teu cérebro. De vez em quando você pode até lembrar, mas você não vai sentir mais dor. Você está entendendo isso? Essa é a grande libertação que Jesus veio nos trazer. Jesus, ele nos perdoou por pecados que, se nós olhássemos para nós diríamos, não tem como perdoar. Mas Jesus, ele nos perdoou. E muitas vezes nós ficamos retendo perdão para nós mesmos, que é o assunto de hoje, ou retendo perdão para a outra pessoa. Você sempre tem uma escolha quando as coisas acontecem com você. Você sempre tem dois caminhos, né? Nós temos a oportunidade de se limpar, de nos perdoar, de perdoar o próximo. O perdão, eu já falei nos outros programas também, que o perdão não é apenas uma escolha. Não é só sentir vontade de perdoar. Muitas vezes o seu coração ainda está com raiva, está com mágoa, está com desejo de vergonha. Mas se você perceber que o outro fez o que fez, mas ele é um ser humano, que ele tem tantas falhas quanto eu, quanto você é capaz de compreender e perdoar. Às vezes nós exigimos demais de nós e exigimos demais do nosso próximo. E veja como é igual aquilo que eu exijo demais de mim, perfeição nas coisas, às vezes eu quero que os outros também sejam. Isso não é possível. Cada pessoa é única.
E ela tem os seus erros, ela tem as suas dificuldades, ela também ela errou com você, você erra com você mesmo. E você precisa se perdoar por aquilo que você fez no seu passado e que hoje ainda, apesar de que você já chegou para Deus, você já pediu perdão, mas você sabe da palavra, você tem conhecimento da palavra, que Deus fala que Ele lança no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Mas muitas vezes você fica pescando lá o que você fez e você fica se sentindo culpada, você fica se sentindo culpado, né? Quando Pedro, ele pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão e se ele pecar contra mim? Até 7 vezes, né? Mas Jesus corrige Pedro. Jesus sempre corrigindo Pedro, né? Ele surpreende a todos quando ele responde 70 vezes 7. Quer dizer, sempre eu tenho que perdoar. Por isso que eu gosto de comparar com o perdão como um banho, tem que ser constante. Toda vez que eu lembro das coisas que eu fiz errada, eu preciso dizer, eu já perdoei, eu já fui perdoada, eu já me perdoei, eu já fui perdoada. Tantas vezes quanto forem necessárias, até que esses sentimentos vão parar em outra gavetinha lá do meu cérebro e que eu olho para eles e eu de repente posso até fazer piada da situação que eu vivenciei. E eu posso usar isso de exemplo para ajudar outras pessoas. Você está entendendo? Por isso nós acreditamos que a melhor maneira é nós perdoarmos a nós mesmos, né, de tudo aquilo que nós fizemos. Perdoe a si mesmo de tudo que você está sentindo também em relação a você. Porque às vezes você tem raiva de você, você não se ama, você diz, como eu tô, e usa termos que denigrem a sua imagem. Entenda, você precisa entender que a única pessoa que pode mudar é você. Você não vai conseguir mudar o outro, você não vai conseguir mudar o tempo, você não vai conseguir o tempo e nem da maneira que você quer. Você não vai conseguir. Ele só pode mudar, né? A outra pessoa só vai mudar quando ela quiser, mas você pode mudar. Cada vez que você determina que o outro tem que ser do jeito que você quer, você está colocando um julgamento sobre a pessoa. E já está tudo errado quando você começa a julgar, não, porque fulano devia ter feito assim, porque fulano devia ter sido falado dessa forma, devia ter agido dessa forma. Você já está impondo o seu julgamento e você esquece de olhar para você também, que você é tão falha quanto o outro. Todos nós temos uma tendência de exigir mais de nós que das outras pessoas. E talvez você ache que não merece ser perdoado pelo aquilo que você fez, porque os seus erros foram graves demais. E agora você precisa de lembrar disso o tempo todo como uma forma de punição para você. Você se autopune. Mas isso não resolve. Na Bíblia, não existe, sabe, nada que fale sobre perdoar a si mesmo. Mas há alguns princípios sobre o perdão que a Bíblia nos ensina e que nos lembra que nós devemos perdoar assim como Deus perdoa. Né? Em Jeremias 31:34, a palavra fala assim, porque eu lhes perdoei todos os pecados e deles eu não lembro mais. Então, existem maneiras de nós nos libertarmos de mágoa do passado. Como que eu faço isso? De coisas que eu fiz lá no passado, que eu não tinha conhecimento e agora ainda eu me sinto, eu uso o sentimento de culpa em relação a isso. Tome a decisão de deixar para trás. É sempre a tomada de decisão. Não é eu falo, eu vou deixar. Não, eu tomo a decisão hoje. As coisas, elas não desaparecem dentro de nós por conta própria. Eu preciso assumir a responsabilidade que eu estou sentindo isso e eu estou deixando isso para trás. E lembre, falar sempre, toda vez que isso vem, eu preciso, até que elas não apareçam mais na minha memória. E eu preciso expressar a minha dor. Eu preciso ter alguém para conversar. Eu posso ir para o silêncio no meu quarto, né, no meu quarto secreto que a palavra fala, e posso chorar aos pés de Jesus e contar todos os meus pecados. E o meu arrependimento pode ser genuíno, não só mais um remorso por aquilo que eu fiz, mas um arrependimento genuíno.
E Deus, na sua soberana bondade, Ele nos perdoa em Jesus. Nós precisamos parar de ser vítima e de culpar os outros pelos nossos erros. Nós precisamos dizer não, assumir a nossa parte, assumir a nossa questão, a nossa culpa daquela questão. Nós precisamos parar de sentir, porque nós gostamos muito de nos colocar como vítimas da situação, quando na verdade eu tenho a minha parcela de responsabilidade em relação a isso. E isso se chama maturidade. Quando eu começo a me colocar e perceber que eu tive a minha parcela, mas eu me arrependo e eu me perdoo e eu começo a seguir em frente, sem me vitimizar e sem culpar os outros. Concentre-se no presente, no aqui, no agora, na alegria. Aquilo já passou e não tem como mudar. O que eu posso fazer? Eu posso me arrepender e eu posso sim seguir em frente. Eu me arrependo, me perdoo, peço perdão a Deus, me perdoo por aquilo que eu fiz e sigo em frente. Nós precisamos perdoar os outros, perdoar a nós mesmos antes de mais nada. Eu preciso desse perdão. Você tem que ter consciência disso. E aí sim, o perdão começa a brotar dentro de você. Então, quando você tem esse conhecimento todo sobre perdão, você começa a entender e a praticar. Vamos fazer um exercício. Você escreve aí em um papel o seu nome e você diz: eu me perdoo de estar tendo esses determinados sentimentos em respeito à minha pessoa. E escreva aí todos os seus ressentimentos, todas as suas mágoas, raivas, ódio, rancor, amargura, sentimento de culpa, de rejeição. Vai escrevendo e determinando todas as situações. Vai escrevendo tudo que vier em seu pensamento. Depois escrever em detalhes. Tem que ser em detalhes. Talvez depois que você terminar de assistir esse programa, você faça isso. Quando você terminar de escrever essa lista, eu sugiro a você que leia tudo novamente e vá repetindo para si mesmo: eu me perdoo, eu me perdoo. E diz assim: eu, o seu nome, me perdoo por ter agido contra a palavra de Deus, de ter agido em relação ao meu próximo dessa forma, de ter reagido em relação a mim mesmo, de ter permitido determinadas coisas em relação à minha pessoa. E você vai perceber que você vai se sentir aliviado, mas é necessário você escrever. Eu desafio você a fazer isso. Então, só depois que você fizer esse processo de escrever tudo no papel, de ler e dizer eu me perdoo, né? De estar assim, de ter permitido isso, de citar cada coisa e falar eu me perdoo, aí sim você pega esse papel e você queima. E aí você vai perceber que tudo já passou e já virou cinza. Na verdade, aquilo tudo já passou. É só esses sentimentos que precisam ser tratados. Agradeça de forma grandiosa a oportunidade de você trabalhar essas questões dentro de você, né? Dê a volta por cima com Jesus. Quando você consegue se perdoar, as pessoas que convivem com você também vão ser beneficiadas. Vai ter alguém alegre ao lado delas, alguém sem raiva, sem raiz de amargura. Caso contrário, quanto mais você evitar perdoar a si mesmo, mais você vai permitir que sentimentos ruins fiquem guardados no seu coração. Isso vai fazer com que você fique mais explosivo, você fique com mais raiva. E aí você acaba ferindo a si mesmo e acaba ferindo aqueles que estão ao seu redor. Você percebe isso? A verdade é que você não pode mudar o que já passou, né? No entanto, você pode dar a volta por cima e escrever um novo começo com Jesus. Ali com o seu coach, com o seu treinador, com aquele que diz: ó, você quer o reino dos céus, vai por aqui. Esse é o caminho, essa é a palavra. E o caminho é o perdão. O perdão ao próximo e o perdão a nós mesmos, né? Então perdoe-se, deixe que Jesus comece a te curar.
Deixa Jesus fazer. Vá lá pro teu quarto secreto, quando fala em Mateus 6,6, né? E aí se ajoelhe, ore, e Deus vai ouvir. Perdoa a si mesmo. Isso vai mudar o rumo da sua vida, vai mudar o rumo da sua história. Perdoar é aceitar que você não é perfeito. Perdoar a si mesmo é isso. É perdoar que você pode falhar. Isso não anula quem você é. Quando nem o seu potencial, os erros que você cometeu, não anula as suas qualidades. Mas quando nós não nos perdoamos, o que acontece? Nós começamos a nos menosprezar. Nós começamos a nos achar menos capaz. Em tudo parece que nós somos menores, nós nos diminuímos. E é isso que Satanás quer na nossa vida, que nós nos sentimos pequenos, quando na verdade em Jesus nós somos grandes. E muitas vezes a falta de perdão é porque nós não aceitamos a nós como nós somos. E o que você faria para se sentir melhor? Eu pergunto para você agora. Ser tratado com indiferença, com raiva, ou ser tratado com compaixão e amor? Talvez você diga para mim, é claro que é com compaixão e amor, né? Precisa fazer isso comigo. Você precisa aprender a se amar, para amar também o seu próximo. Você sabe que há um paradoxo curioso que a gente, quando eu estudei, eu percebi que à medida que eu me aceito como eu sou, aí sim eu começo a mudar. É como se eu olhasse para dentro de mim, aceitasse, eu sou assim, mas eu não me conformo com isso, então eu procuro a mudança. E quando eu perguntei para você como você gostaria de se tratar, eu quero que você imagine uma pessoa que você gosta muito, nessa situação em que ela se sente culpada, que ela não se perdoa. Como é que você trataria essa pessoa, tua amiga? Da melhor forma possível. Quais conselhos você daria a ela? São esses conselhos que você precisa dar para você mesmo. Muitas vezes nós como vou falar no termo, né, de amigas, mas de amigos também, nós procuramos sempre dar o melhor para os nossos amigos, os melhores conselhos, o melhor do nosso tempo, mas muitas vezes nós não fazemos isso com nós mesmos. E hoje o desafio é você se tratar como seu melhor amigo, como a sua melhor amiga, tendo Jesus como guia, Jesus como seu coach, Jesus como soberano da sua vida. Procurar mudar aquilo que está ao nosso alcance, refazendo aquilo que pode ser refeito e não ficar lamentando por aquilo que passou. Você entende que nem tudo está ao nosso alcance, que nem sempre o nosso comportamento é a única condição para estabelecer o comportamento do outro. Mas aí nós queremos uma mudança, queremos que o outro mude para que eu mude também, enquanto isso eu vou alimentando esses sentimentos de raiva dentro de mim em relação ao outro e menosprezando a mim mesmo, né? Amados, se Jesus já nos perdoou, por que você ainda não se perdoou? Chorar, às vezes nós precisamos chorar esses sentimentos. Nós precisamos estar aos pés de Jesus e chorar. Esses dias eu ouvi alguém dando uma explicação por que as mulheres vivem mais que os homens. E ela explicava que uma pesquisa feita em uma universidade ficou determinado pelas pessoas que eles observavam que as mulheres vivem mais porque elas choram mais as suas decepções, elas choram mais as suas frustrações, muito mais que os homens. Então se permita, se está doendo, chore, vá para a presença do Senhor, vai doer, mas vai doer só essa vez para não doer mais. Essa é a verdadeira liberdade que Jesus veio nos trazer. Deixe de se oprimir, né? Deixe de se escravizar por sentimentos que tiram a beleza da vida, daquilo que é bom. E você vai perdendo a vida que está na sua frente, porque você se sente culpada, porque você errou no passado, porque você não devia ter feito isso. Tudo bem. Existem alguns conselhos na hora de aprender a perdoar a si mesmo, né?
Respeite-se como ser humano, cheio de falhas, de dificuldades. Não existe ninguém perfeito. Existe Jesus para a sua vida. Procure ver as coisas boas da vida. Responsabilize sim, como um adulto, pela parte que lhe cabe. Não se autocastigue, não fique se castigando, se lamentando, perdendo de viver a vida em toda a sua plenitude, perdendo de viver a vida abundante que Jesus fala que Ele veio para nos trazer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas muitas vezes nós ficamos remoendo no nosso mundo interior muitas coisas em relação a erros que cometemos e a erros que cometeram conosco. E não nos perdoamos e não superamos isso. Está na hora de dizer, não basta. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Restaure, repare o teu relacionamento com você mesmo. Veja quanto você é valorosa, a ponto de Jesus morrer pela sua pessoa. Repense, não fique ruminando pensamentos, não fique ruminando o passado. Faça com que o auto-perdão seja real para você. Reconstrua a sua vida. Se aceite, né? Aceite. Resolva viver em paz. Existem algumas afirmações do auto-perdão que ajudam você a começar. Quando você fez todo aquele processo que eu expliquei para você, né? De você, toda vez que vem um sentimento, como tomar um banho, tem que ser todo tempo, tem que ser, né, todo dia, você vai falando, não, eu já perdoei. Então, existem afirmações que podem ser feitas, como essa, por exemplo, eu me perdoo, né, por essas decisões que eu tomei errado. Eu me perdoo, são ações passadas. Eu libero esses padrões negativos de pensamento, de comportamento. Eu tenho a coragem de reconhecer que eu errei, mas eu não permaneço no erro. Eu aprendo com ele para que eu não cometa mais. Eu libero toda essa vergonha, toda essa raiva, toda essa culpa, todo esse embaraço que eu tenho por causa dos erros que eu cometi no meu passado, dos erros que eu cometi ontem, ou dos erros que eu cometi agora. Eu sou a expressão do amor, a expressão da paz de Deus, a expressão da compaixão de Deus. Eu confio em Jesus. Eu confio nele para construir um futuro melhor. Eu estou aprendendo e crescendo cada dia. São palavras que você vai dizer para você, para sua alma, né? Eu tenho paciência comigo. Eu preciso ser mais compreensiva comigo. Às vezes nós somos muito pacienciosos com os outros, somos pacienciosos com aqueles que convivem comigo, eu sou compreensivo, mas às vezes quando trata-se de mim, eu não sou. Você percebe isso? Diga, eu sou uma boa pessoa, eu errei, eu reconheço. E passe a viver a sua vida. O auto-perdão, ele não acontece do dia para a noite, é um processo também. Você precisa abordar ele como se fosse o processo do perdão para outra pessoa. Mas você precisa entender que você precisa vencer o orgulho. Você precisa ter um coração bom, um coração compassivo, paciente, perseverante, não desistir. Não se culpe por aquilo que você fez ou não fez. Nem tampouco se castigue por não ter feito do jeito certo. Você agiu com os recursos que você tinha na época. Você hoje é outra pessoa. Você já não é mais aquela. Se fosse naquela época, com a cabeça que você tem hoje, você agiria dessa forma? Claro que não. Se o tempo permitiu que você revisse e reconhecesse essas coisas do seu passado, pegue essas coisas do seu passado, revista essa descoberta de gratidão. Seja, Senhor, o Senhor trouxe à minha memória coisas que eu já havia esquecido, mas que eu preciso liberar perdão, que eu preciso me liberar perdão também, né? Diga tudo isso ao Senhor. E então, você vai perceber a
do Senhor para a sua vida, mas você precisa resolver essas questões internas. Esse é um grande momento para a sua vida. É um momento em que você tem a capacidade de se perdoar. Você consegue dizer: eu me perdoo, eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei o valor que eu tenho. E aí você pode construir a sua vida pautado nos ensinamentos que Jesus traz para você. Vamos orar? Não esqueça de fazer aquele exercício que eu te falei. Escreva todas as suas mágoas, seus rancores, e depois diga: eu me perdoo por cada uma dessas situações. E então queime, você vai ver como esses sentimentos, assim como o papel, vai virar cinza na sua vida. Entregue eles para Jesus. Amém? Vamos estar orando? Senhor, eu te agradeço por esse momento precioso de ensinamento da Tua Palavra. Quando nós olhamos para as nossas memórias, para os nossos erros, para os nossos pecados, e o Senhor vem e diz assim, que o Senhor nos perdoa e que de nenhum deles o Senhor se lembra. Nós sabemos que tudo o que passou conosco vai continuar fazendo parte da nossa história, mas que, Senhor, que nós possamos aprender com os nossos erros e nós possamos aprender a nos perdoar também, para que nós possamos ter uma vida, a vida abundante que Jesus veio trazer para nós. Que nós possamos colocar em ordem o nosso mundo interior, os nossos sentimentos, as nossas emoções, em relação a essas coisas que a vida nos dá, pedindo a ela ou não, e que o Senhor tem permissão sua para que aconteça. Eu creio assim, Senhor, que o Senhor permite para que nós possamos crescer diante de Ti, crescer como homens, como mulheres, tementes ao Teu coração, tementes a Ti e a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu entrego a vida das pessoas que estão ouvindo esse programa nesse momento e que estarão, Senhor amado, fazendo aquele exercício de se auto-perdoar, Senhor, por os seus erros, e não mais se sentir culpadas, mas se responsabilizar por aquilo que eu fiz, mas entregar para Ti essas questões, para que o Senhor traga paz aos seus corações. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Tenham um ótimo dia e até o próximo programa. No próximo programa nós estaremos abordando um outro assunto em relação à vida humana, as fragilidades que a nossa vida tem. Eu espero você. Até o próximo. Um grande abraço.